Oi, gente, boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom, Tito, ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Já já eu te chamo para você se apresentar também. Eu acredito que hoje nós temos muitos advogados e muitas pessoas que trabalham na área jurídica, porque o tema é este, né? Nós vamos olhar casos que são trabalhados na área jurídica, no direito sistêmico. Porém, eu vejo aqui também pessoas que eu conheço, que já estão conosco há algum tempo e que não são da área jurídica. São professores, são terapeutas, são médicos, e todos, né, todas essas pessoas podem utilizar as posturas das constelações familiares, Familienstellen. A área jurídica é uma área muito interessante. Hoje, neste seminário, nós vamos ter oportunidade de olhar alguns casos, de responder as perguntas de vocês. Então, vão se preparando. Se vocês têm um caso complexo, um caso em que vocês gostariam de observar de uma forma diferente, com um novo olhar, com este olhar mais amplo, que permite que a gente encontre soluções que realmente possam pacificar as partes. Então, tragam seus casos aqui. O Tito está conosco aqui como moderador, vai relatar. Eu sei que ele já tem alguns casos na manga. Então, para não perder tempo, a gente começa. Eu vou pedir para o Valfredo colocar a minha apresentação, para ser rapidinho, são 3 minutos. Depois o Tito se apresenta também, por favor. Sou Marilise Einsfeld e desde pequena me sinto como professora. O que mais gosto é interagir com as pessoas, compartilhar conhecimentos e assim aprender sempre mais. Ministrar cursos e treinamentos é um prazer e uma alegria para mim. E faço isso há quase 60 anos. A constelação familiar, ela atua de uma forma científica. Não tem nada a ver com religião, não tem nada de místico. Sempre me envolvi em trabalhos voluntários nas comunidades onde morei. Em todas as minhas atividades estava a vontade de agregar algo novo para a vida de outras pessoas e também aprender com o que as pessoas compartilhavam comigo, suas histórias de vida, desafios e sucessos. Percebi que cada pessoa traça o seu destino e quando conheci as constelações familiares, vi que é a forma mais eficiente de compreender qualquer tipo de conflito em relacionamentos. Consegui estudar constelações familiares por alguns anos diretamente com Bert Hellinger na Alemanha. Como a minha formação sempre foi só com a Escola Hellinger, eu estudo na Alemanha desde 2013 e aqui no Brasil também, sempre com os Hellinger, né? Ainda continuo estudando e confio em Sophie Hellinger, que leva os ensinamentos e a prática das constelações a muitos países do mundo. Fiz constelações em mais de 300 grupos em várias cidades do país, inúmeras palestras e participo de alguns projetos em que se utilizam as constelações no sistema prisional. Uma grande experiência no Amapá e em Santa Catarina. Sou uma multiplicadora da Hellinger Schule, ministrando workshops, treinamentos e cursos para que muitas pessoas conheçam e se utilizem das constelações familiares como uma abordagem vivencial e prática no seu dia a dia. Então, agora eu vou passar para o Tito contar para a gente um pouquinho sobre o que ele faz e a gente já começa a trabalhar. Boa noite, Marilise. Gratidão estar contigo essa noite aqui nesse seminário. Espero que eu possa aprender bastante. Apesar de todo o ensinamento que eu já tenho vivenciado contigo nesse período que estudo junto contigo, né? Bom, meu nome é Tito Leonardo dos Santos, eu sou advogado desde 2011.
conheci as constelações em 2016 e comecei a aprofundar os meus estudos em 2018, mais ou menos. Foi não um choque, né? Mas eu me deparei com várias coisas desde que eu conheci a constelação até eu começar a estudar. Eu precisava organizar algumas coisas na minha vida e depois eu comecei a estudar e isso se tornou muito melhor, muito mais fácil. E aí eu trouxe as constelações familiares de Bert Hellinger para dentro do direito, né? Através dos ensinamentos do juiz, o Sam Storch. E mudou a minha forma de trabalho, a minha forma de ver o processo, de ver as partes, de ver o juiz, de ver o promotor. Deixou tudo muito mais leve. E eu consegui valorizar a profissão do advogado, coisa que eu ainda não tinha organizado de certa forma. Eu achava um pouco pesado ser advogado, né? E as constelações, né, com o olhar sistêmico, eu comecei a deixar tudo mais leve. Então, tudo se tornou muito melhor. E eu devo isso muito graças a Marilise, que depois que eu tive o módulo das ordens da ajuda, que o direito sistêmico em si hoje não existe um código, né? A gente não tem um código com artigo, com incisos, né? É uma postura do advogado. Então, muito embora as constelações elas são meio adequados, né, para a solução de conflito, a gente não tem um código. Então, é o método que é utilizado dentro do judiciário, mas para a postura do advogado, eu acredito que seja mais o ordens da ajuda do que qualquer coisa, né? Então, a minha caminhada com direito sistêmico, eu acredito que tenha começado em 2016, mas eu comecei a me aprofundar e estudar a partir de 2018. Eu vou passar a palavra para ti, Marilise, que eu acho que a gente tem bastante coisa a conversar e eu gosto de falar. Sim, e vai longe, né, Tito? Que bom. Sim. Muito obrigada. Então, gente, todos que estão aqui, vamos aproveitar agora para olhar na prática o que nós podemos fazer. Como o Tito falou, então, as ordens da ajuda, que é um grande legado do Bert Hellinger, uma descoberta, assim como as ordens do amor, assim como a descoberta das consciências. Nós estávamos no ano passado, mais uma vez lá na Alemanha, no curso, que a gente vai todos os anos, e lá tivemos a palestra do Dr. Rupert Sheldrake, aquele biólogo que trouxe para o mundo esta compreensão dos campos mórficos, dos campos morfológicos, dos sistemas familiares. E ele nos disse que ele considera que a maior descoberta de Bert Hellinger foi a respeito das consciências, da boa consciência, da má consciência, da consciência de grupo, da consciência de um clã. E o nosso trabalho no judiciário permeia muito essa questão das consciências. Bert Hellinger foi padre, muitos de vocês conhecem a história dele, ele faleceu no ano passado com 94 anos, e ele descobriu essa questão da boa e da má consciência que está presente em nós. Não temos como evitar ou como tirar isso de nós. Essa consciência pesada ou leve, de inocente ou culpado, está constantemente no nosso dia a dia. E como é que ele descobriu isso? E foi muito interessante quando eu conheci e soube como foi que ele descobriu. Sendo padre, o Bert tinha muitas oportunidades de receber relatos de pessoas que vinham pedir conselhos.
E o que ele percebeu, que era muito interessante, para algumas pessoas, um determinado fato era muito difícil, era muito pesado, a pessoa se sentia muito culpada. Para outra pessoa, um fato igual não causava nenhuma culpa. Imaginem uma situação. Se uma pessoa chega para você e essa pessoa diz: eu traí meu companheiro, minha companheira, ou meu sócio, e isso está remoendo meu coração, isso é muito difícil para mim, eu preciso fazer alguma coisa, isso está me consumindo, eu não durmo mais à noite. Então, para a consciência desta pessoa, a traição é algo pesado e difícil. E de onde vem esta consciência? Lá da sua família, do seu sistema familiar. Começa por ali. O que se aprendeu na família que é certo ou que é errado. Bem, uma outra pessoa pode chegar para você e falar com muita tranquilidade. Sim, eu traí. Não, mas a pessoa estava pedindo isso mesmo. Não fiz nada demais. E isso está de acordo com a consciência desta pessoa, que não se sente cometendo nenhum erro, nem fazendo nada de errado. Bem, esta questão de certo e errado, de culpado e inocente, como é que nós lidamos com isso? Quando, por exemplo, eu vou fazer trabalhos nos presídios, que eu atendo, faço alguns projetos, alguns de vocês já participaram como voluntários, né? E tanto no Amapá como em Santa Catarina, então no norte e no sul. Quando chegamos para trabalhar com estas pessoas, e agora vem um pouquinho, né, das posturas, das ordens de ajuda. Como é que eu olho para essas pessoas? O meu olhar iria de acordo com aquilo que eu aprendi. Pessoas que estão presos são culpados. Pessoas que são criminosos são ruins, são pessoas más. E se eu pensasse desta forma, eu já não conseguiria mais trabalhar com eles. Porque estaria acontecendo o julgamento. O julgamento do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode. Então, com essas posturas das ordens de ajuda, que alguns de vocês conhecem, e talvez a gente possa conversar um pouquinho aqui hoje, dar uma pincelada nisso, eu consigo olhar para as outras pessoas como iguais. E não importa o que ela aprendeu no seu sistema familiar. E não importa também o que eu aprendi. Nós somos diferentes na nossa consciência, naquilo que nos foi ensinado. Mas não somos diferentes como seres humanos. E isso muda tudo num atendimento, numa consulta, quando alguém vem te pedir um conselho. Então, eu vou colocar aqui rapidinho um exemplo. Se uma pessoa chega para você e diz, eu cometi um aborto. Se a sua consciência entende que isso é uma coisa ruim e errada, você já vai julgar a atitude dessa pessoa e o comportamento dessa pessoa. E você já não consegue mais ajudá-la, porque você já está conectado com o julgamento do certo e do errado, do que pode e do que não pode. Então, como você olha para essa pessoa? Uma pessoa que te traz um drama,
uma situação complexa. Como você olha para isso? Você olha além da pessoa. Você olha atrás dessa pessoa. Tudo que essa pessoa já passou, todo o seu sistema familiar do jeito como foi. E neste momento você compreende que talvez esta pessoa fez apenas o que foi possível para ela fazer naquela época, naquele momento. Isso é bem diferente de julgar. E também é bem diferente de absolver. Então, não é você dizer para a pessoa, ok, isso está tudo bem então. Já que você fez o que você podia, então está tudo certo. Não é assim também. Porque tudo traz consequências. E esta pessoa vai arcar com as consequências do que fez. E para isso, ela precisa se sentir responsável. E aí, gente, eu acredito que é um cerne do nosso trabalho, da nossa postura diante das pessoas que vêm nos buscar, diante dos projetos que fazemos, diante dos atendimentos de um advogado, de um médico, de um terapeuta. Essa postura em que você olha para a pessoa como um adulto capaz e responsável e capaz de assumir o que faz e também arcar com todas as consequências do que faz, isso muda tudo. Nesse momento, essa pessoa pode te escutar e nesse momento você pode contribuir com algo que possa oferecer a ela uma oportunidade de solução. Bem, dá para ir muito longe aqui, né? Para isso, mas eu quero passar rapidinho, compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre alguém que nós não podemos deixar de lado. Eu vou colocar aqui vocês para um cantinho, vocês podem ir com o mouse e levar toda a tela onde aparecem as pessoas aqui para o ladinho, para a gente ver um pouquinho do que eu quero contar para vocês a respeito. Vocês estão vendo a tela? Estão? Ok. Quem nos trouxe essa grande oportunidade aqui no Brasil? Sam Storrs. Este juiz brasileiro, que aqui estava fazendo uma palestra, isso foi em 2014, se não me engano, lá na Alemanha, onde ele apresentou o trabalho que ele fez. Juiz de direito no estado da Bahia, ainda hoje ele é juiz de direito em Itaúna, em Itaúna, e desenvolveu o termo direito sistêmico, que ele considera a resolução de conflitos por meio da abordagem sistêmica fenomenológica das constelações familiares. Aqui, olha como ele está mais novinho aqui, no começo da carreira, né? Então, ele fala aqui que está despertando esse amor ao direito. Assim como você mencionou, Tito, como você se alegra agora com o seu trabalho de advogado, quando você percebe essas novas possibilidades, assim o Sami também, no início da carreira dele, e logo que ele se tornou juiz, ele quase desistindo, porque ele via essa dificuldade, né, de resolver essas questões, porque, como ele diz, as leis são uma referência importante para as pessoas, mas nem sempre dá para se guiar por essas leis, para olhar os conflitos humanos, porque os motivos dos conflitos humanos estão invisíveis nos autos de um processo judicial. Quando o Sami começou a estudar com Bert Hellinger, ele percebeu isso, ele
pegou para si a missão de trabalhar com as constelações familiares no judiciário. Aqui eu coloquei algumas oportunidades em que eu estive com o Sami, trabalhando juntos. Aqui foi um workshop 2018, eu acho, e aqui foi este ano, nós fizemos uma aula, aqui em abril, uma aula online. Aqui foi durante um congresso de direito sistêmico, que foi uma ideia do Sami, isso foi acho que 2017, um primeiro congresso internacional, e onde eu falei um pouquinho sobre o meu trabalho no sistema prisional. Essa aqui é uma palavra do Sami. É evidente a incapacidade do Poder Judiciário de processar em tempo razoável todas as ações propostas diariamente. Então, é necessário novos meios para a resolução de conflitos. E eu coloquei aqui um pouquinho do que já existe, talvez vocês que são advogados, que essa não é minha área, né? Vocês vão poder falar um pouquinho melhor sobre quantas comissões de direito sistêmico nós já temos nas OABs do Brasil, que, aliás, começou em Santa Catarina, com a Eunice Schleck, né? Em Florianópolis. E agora eu quero contar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Essa notícia eu recebi hoje de uma colega, defensora, Carla Gerhard. Então, ela mandou essa notícia por WhatsApp, eu falei para ela, vou comentar hoje à noite mesmo. Vejam que interessante, lá em Porto Alegre, eles estão realizando na Defensoria Pública as sessões de constelação familiar de maneira virtual. E aqui tem um depoimento onde a Patrícia Pagnussat-Fan, eu a conheci quando nós duas palestramos em Porto Alegre num evento, acho que foi no ano passado, início de 2019, e ela coordena lá em Porto Alegre estas oficinas de constelação familiar na Defensoria Pública. A novidade é fazer isso online, né? Ela diz aqui, esta abordagem é utilizada na resolução de conflitos judiciais ou extrajudiciais. Na prática, os assistidos que passam por esse trabalho realmente conseguem potencializar a resolução das suas questões. Muito bem. Então, gente, vamos começar a trabalhar. O que vocês têm de perguntas, o que vocês têm de situações que a gente possa olhar agora de uma forma sistêmica, utilizando o que nós aprendemos. O Sami Storr vem usando desde 2006 e os índices dele são maravilhosos. Quando ele apresentou isso na Alemanha, e o Brasil é o primeiro país, é pioneiro em utilizar as constelações familiares no judiciário, com o Dr. Sami, quando ele apresentou esses dados, estavam mais ou menos 800 pessoas que levantaram e aplaudiram o Dr. Sami de pé, porque ele mostrou, ele comprovou que mesmo quando apenas uma das partes está presente numa sessão de constelação familiar que ele conduz, acontecem 90% de acordos, mesmo quando apenas uma das pessoas está presente. Eu já tive muitas experiências, mas agora eu quero escutar vocês, as dúvidas de vocês. Se o Tito agora quiser conduzir, trazer alguma questão. Marilise, aqui tem uma pergunta. Em quais livros a gente pode encontrar sobre a boa e má consciência? Tu lembra? Eu acho que eu li num livro, eu sei que Olhando para a Alma das Crianças, eu acho que tem. E, enfim, em vários livros dele, algum comentário sempre vai ter, né? Sim, exatamente. Pessoal, tem
praticamente todos os livros do Bert Hellinger ele fala sobre isso, porque permeia sempre todos os trabalhos. Se vocês querem ver um resumo, talvez, eu recomendaria um livro que é básico, As Ordens do Amor. Outro livro básico, As Ordens da Ajuda. E se vocês não têm nenhum desses dois livros, talvez encontrem em PDF na internet O Amor do Espírito. Ali está um resumo do trabalho de Bert Hellinger. Em pequenos textos e poucas frases, ali vocês vão encontrar sobre a boa e a má consciência e o que ele descobriu. Então, vamos adiante. A doutora Carolina Schmidt tem uma dúvida. Ela, pelo que penso, não teria como um advogado fazer constelação. Gostaria de saber, talvez de mim, como funciona efetivamente. A doutora tem razão. Eu, como advogado, eu não posso constelar meus clientes. Para isso, a gente encaminha para algum constelador. O que muda para o advogado é a nossa postura e a nossa visão em relação ao conflito, né? A forma com que a gente vai conduzir aquele processo, a forma com que a gente vai orientar o cliente e a forma com que a gente vê o conflito, né? Muito embora, às vezes, eu faço alguma dinâmica quando o cliente me dá essa abertura, né? Não é uma constelação, é uma dinâmica entre mim e o cliente, ou, né, eu peço para ele se colocar na postura, de repente, da outra parte. Enfim, no atendimento em si vai ocorrendo o meu trabalho, né? Mas eu não posso constelar, quando eu sou advogado, eu não sou constelador, eu sou advogado. Se eu sou constelador, mas não dos meus clientes. Sim, vou complementar um pouquinho. Eu vi agora, porque a gente não acessa o chat aqui o tempo todo, mas eu vi que a Carolina, que acho que é a mesma pessoa que fez a pergunta, ela colocou que poderiam ser técnicas de mediação. Eu acredito que é um pouco diferente do que isso. A proposta de um advogado que atua desta forma sistêmica não é fazer a mediação ou a conciliação. A proposta do advogado é olhar de uma forma diferente. É esse olhar que muda, Carolina. Não há nenhuma intenção. Como o Tito estava falando, quando você olha um caso desta forma ampla, com estas ordens da ajuda, que eu acho que vale a pena a gente mencionar daqui a pouco quais são, até para quem não conhece ter uma noção sobre isso. Quando você olha assim, o teu cliente encontra uma resposta, o teu cliente encontra um caminho, mas você não tem nenhuma intenção que ele encontre qualquer coisa. Você não tem nenhuma intenção de que ele tenha algum benefício. Simplesmente você atua de uma forma ampla, sem julgamento. E tem outro detalhe que me ocorre agora. Muitas vezes, o advogado, com este olhar, ou o terapeuta, ou o ajudante de pessoas, ele coloca no seu coração a pessoa contra quem o cliente reclama. E essa é uma postura que imediatamente muda a sensação da pessoa na sua frente, sem que você diga nada. Vamos adiante mais um pouquinho, Tito? Vamos. Marilise, o Marcos pediu para eu falar sobre algum caso que eu atuei antes de conhecer as constelações e a forma com que eu atuaria agora. Assim que eu passei no exame da ordem, eu peguei a minha carteira, né, que eu me habilitei a ser advogado, eu me inscrevi para a Defensoria Dativa, que aqui no estado ainda na época não tinha Defensoria Pública.
E o primeiro processo que eu peguei da Defensoria Dativa foi uma ação de guarda. E chegou o pai da criança, que ele tinha ido no Paraná pegar essa criança com a atual esposa, era uma mulher um pouco mais velha. Aí eles desceram a lenha na mãe da criança, né? E eu, inexperiente, eu peguei e coloquei tudo no processo. Só não xinguei a mãe, mas assim, a forma com que eu escrevi o processo, ela foi bem tendenciosa. E quando eu fui para a audiência de conciliação, que eu olhei para aquela mãe, ela olhou para mim e falou: mas eu não sou nada disso. A partir daquele momento, eu parei de fazer defensoria dativa, eu tirei meu nome, eu não queria mais atuar dessa forma, porque a gente não conhece, né? Os clientes simplesmente vinham chegando. E aconteceu algo há pouco tempo que a doutora Karina pediu para eu me inscrever, né, novamente como defensor dativo para um processo em específico. E quando eu abri esse processo, eu me remeti da forma com que eu escrevia lá atrás, uma forma tendenciosa, até um pouco desrespeitosa. Aí eu olhei aquilo e pensei: meu Deus, né, agora eu vou ter que fazer algo de bom com o que eu aprendi durante todo esse tempo. E eu escrevi a contestação do fundo da minha alma, assim, sem intenção, mas com um profundo respeito entre as partes, que é a história deles. E tem uns 2 meses, mais ou menos, que eu fiz a contestação. Hoje, a advogada da parte autora entrou em contato comigo e disse que as atuais guardiãs, elas vão abrir, não é que vão abrir mão da guarda, elas querem pedir a extinção do processo e que o filho volte a morar com o pai. Ou seja, hoje eu consegui restabelecer talvez a dignidade do pai, porque ele tinha sido diversas formas ofendido, né? Mas a forma com que eu escrevi mudou tudo. Eu acredito que a contestação tenha chegado até elas, porque a advogada hoje me ligando me falou isso, e ali eu acho que tocou um pouco as partes, né? Eram 2 mães que estavam querendo adotar um menino, e com certeza tocou elas, porque elas simplesmente entraram em acordo e perceberam que é melhor o menino ficar com o pai, né? E hoje eu percebi que a forma com que eu escrevia lá atrás e a forma com que eu escrevi hoje faz toda a diferença. Eu não precisei instruir o processo não vai chegar numa sentença. Só que ele teve mais, de repente, o resultado dele foi melhor do que se fosse uma sentença. Então, a forma com que a gente escreve, a gente colocando todas as partes no coração com respeito, isso faz a diferença. E aí é onde entra o nosso papel como advogado, né? É saber escrever, respeitar as partes, não se indignar. O processo não é meu, o processo é do cliente. Eu sou advogado e eu vou fazer minha parte técnica, né? Não a parte, não me apropriar do processo. Obrigado, Marilise. Muito bom, muito bom. Essa questão do respeito é fundamental. Tanto que nós vemos, pela experiência das constelações no judiciário, muito com relação aos divórcios, e a gente percebe que uma criança, um filho, o melhor lugar para essa criança é com aquele cônjuge que mais respeitar o outro. Podemos ir adiante, Tito? Mais alguma pergunta? Pessoal, alguém tem alguma... Eu conversei com alguns colegas hoje à tarde a respeito de se alguém tinha algum caso, né, para que eu pudesse explanar aqui. Marilise, uma colega minha me passou uma questão em que as partes se divorciaram e o casamento era na comunhão universal de bens, então partilha-se tudo, né, inclusive as heranças. E as partes, elas abriram mão da herança, com exceção de um sítio. E o marido vendeu esse sítio e não passou a metade do que ela tinha direito, sendo que tinha sido acordado na audiência, no acordo deles, né?
e agora não consegue cobrar porque o marido ele simplesmente escondeu o dinheiro, enfim. Qual a forma com que essa advogada poderia olhar para esse processo? Como nós olhamos o que está por trás de uma atitude. O que essa pessoa deseja, o que essa pessoa espera, o que faltou. Então, assim como você relata, o que nós vemos? Este homem ainda não perdoou, ainda falta alguma coisa, ele ainda continua com um vínculo. Vamos observar assim, um vínculo entre pessoas em relacionamentos, ele acontece de uma forma positiva ou negativa. E nós vemos, e já vimos isso em muitos casos de constelações, em que casais estão brigando, estão em processos longos, 8 anos, 10 anos. E aí, quando você faz uma constelação, o que acontece? Esse casal simplesmente se olha com um olhar amoroso e se aproximam. E aconteceu até num dos nossos cursos, e alguns de vocês que estão aqui, eu acho que estavam nesse módulo, em que constelamos um caso assim, em que um casal estava há 8 anos numa briga, num processo, os dois já estavam casados de novo, e então, quando fizemos a constelação, os representantes deles se aproximaram e se olhavam, os dois olhavam um para o outro. E não era um olhar de raiva, era de amor. E foi muito interessante que eu coloquei na constelação um representante para os novos parceiros, para o parceiro da mulher e a parceira do homem. E os dois, o casal, nem sequer se movimentou para olhar para o parceiro. Eles olhavam apenas um para o outro. E o que isso queria dizer ali naquele momento? Continuamos juntos. Por este processo, continuamos juntos, continuamos ligados, o nosso vínculo permanece. Então, quando acontece uma coisa assim, que a outra pessoa, que essa pessoa não conseguiu se desligar, não conseguiu entregar, não conseguiu equilibrar a situação, talvez essa pessoa se considere ainda um credor, né, que algo falta para ele e que o outro ainda deve alguma coisa. E essa dívida não é financeira. Muitas vezes é um reconhecimento apenas do que a pessoa conseguiu fazer durante o tempo do casamento, do que a pessoa se esforçou. Não sabemos, porque cada história é uma história, mas o que está como pano de fundo é uma necessidade ainda não atendida de alguém. O que essa advogada pode fazer? Talvez, quando ela olhar para esse processo, ela colocar essas duas pessoas igualmente no seu coração. O Dr. Sami faz muito frequentemente uma técnica assim, que dá para fazer e que talvez ela até possa fazer com a pessoa que está procurando por ela, né, para a solução. Dr. Sami diz assim: muitas vezes as pessoas não conseguem nem se olhar. Então, se os dois estão diante dele, ou uma das partes, ele diz: feche os olhos e imagine quando você conheceu o seu esposo, a sua esposa, quando vocês começaram a namorar, quando vocês se amavam muito,
quando vocês decidiram que ficariam juntos para o resto da vida. Então, às vezes, olhar lá para trás, para aquele amor que existiu, que realmente existiu, reconhecer esse amor, reconhecer que essa pessoa foi a pessoa que eu escolhi. Isso traz de volta uma compreensão. Sim, eu escolhi estar junto com essa pessoa, eu escolhi casar para sempre. E às vezes o Sami continua assim. Depois de algum tempo, vocês viram que não era mais possível continuar juntos. Mas a história de vocês permanece. Cada um de vocês permanece no coração do outro. É impossível que seja esquecido isso que foi vivido. Então, muitas vezes, Tito, e para quem faz uma pergunta assim, é a necessidade de um reconhecimento. É um desejo de que essa pessoa seja vista pelo que ele fez. Seja respeitado e reconhecido. E não tem nada a ver com o financeiro. Ok. Temos mais alguma pergunta? Por enquanto não, Marilise. Eu acho que está todo mundo bem concentrado no que tu está falando. Aproveitem. Aproveita. O que a gente vê quando a gente estuda direito sistêmico, o que nós vemos, que é comprovado, os conflitos, eles estão atrás do real motivo da pessoa pedir uma reparação. Esse conflito, ele está, muitas vezes, no sistema familiar da pessoa. E o que ela busca é uma restauração dessa desordem do sistema familiar. Não é exatamente aquilo que ela pede. É algo que não é visto. Por isso o Sami fala que a lei não olha desta forma ampla para o sistema familiar. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo para vocês de uma situação num presídio em que nós fizemos oficina de constelação familiar. Isso foi lá em Macapá. E um pouco depois da oficina, uma mãe foi até a diretora e ela disse: eu quero reconhecer a maternidade. É uma coisa um pouco incomum. Geralmente, você pede que o pai reconheça a paternidade, mas essa mãe, ela tinha tido essa criança muito jovem e ela saiu de casa, deixou a criança com os pais registraram a criança como se fossem pais dessa menina, e essa mulher foi embora e nunca mais procurou a família. E lá no presídio, fazendo uma constelação familiar, ela se deu conta desse vínculo entre mãe e filha e resolveu assumir e dizer para sua filha, que com 14, 15 anos, dizer para essa filha: eu sou a sua mãe. Então, é muito mais profundo do que nós podemos ver num relato, numa queixa.
muitas vezes vimos também como vítima e perpetrador se atraem, como eles se buscam. E às vezes isso é uma oportunidade de uma solução para ambos os sistemas. Parece estranho isso, mas vítima e perpetrador fazem parte de uma comunidade de destino. Já vimos em constelações em que uma pessoa que foi assassinada, em que essa pessoa diz para o seu assassino: você simplesmente foi alguém que executou aquilo que foi a minha escolha. Simplesmente você foi instrumento da minha escolha. Por isso nós olhamos todos os casos com muito cuidado e com muito respeito. E mais uma vez, eu preciso dizer para vocês, com toda a responsabilidade. Cada um é capaz de arcar com as consequências daquilo que fez. Porém, nós olhamos sem culpar as pessoas. Quando nós... vou entrar um pouquinho aqui na questão... Enquanto não tem pergunta, Tito, vou entrar um pouquinho na questão da consciência, tá? Tá. Mas Temos assim que tem uma perguntas, tá? pergunta... Já tem perguntas? Já tem. Tá, então, bom, mas eu falei que entrar na consciência, então só uma passadinha rápida aqui, né? E isso eu digo para vocês, eu já falei para vários de vocês, quando vocês são convidados para entrarem num grupo que defende entusiasticamente uma ideia, uma proposta, e que é realmente uma proposta legítima, é uma ideia importante, é uma defesa de uma minoria, de alguém que está em estado vulnerável. Então, este grupo te convida. Venha para junto conosco lutarmos para que isso não aconteça mais. Então, a gente olha para isso com muito cuidado. Porque sempre que eu me envolver num movimento que o objetivo é lutar contra algo, e mesmo que isso seja em defesa, sempre que eu estou contra alguém, contra alguma coisa, eu estou me considerando do lado certo e a outra pessoa do lado errado. Então, observem como isso é muito profundo e, como eu digo sempre, é o olhar que nós temos para a situação. Então, se eu estou num grupo que defende alguém, eu defendo do outro que está errado, porque eu estou certo. E assim começam as guerras. Claro. Em nome de algo que é certo, em nome de defender um país, uma causa, pessoas morrem e matam. O certo e o errado é diferente para os dois lados, para cada um dos lados. Então, muito cuidado cada vez que a gente disser eu vou lutar contra isso, ou eu vou defender de todas as formas, porque eu estou me colocando numa posição como se eu fosse certa e o outro errado, mas o outro
se coloca também como certo e eu errado. Então vamos lá, Tito, vamos ver o que temos aqui de perguntas. Marilise, existe, eu acho que algumas perguntas até sobre herança. Não sei se tu queres falar um pouco sobre, de repente seria até um pouco mais fácil, mas aqui é o direito sistêmico diante da herança dos filhos, no caso dos pais estarem com novos parceiros ou não. Aqui aí a Angélica também pergunta quando a herança é abençoada, é uma pergunta que ela faz. E aí tem a Ana Maria que ela está perguntando se ela pode falar sobre o caso dela. Eu tô separando sobre herança, tá? E aqui minha cunhada está processando minha sogra. No caso, a filha está processando a mãe, está reivindicando a herança do pai. E deixa eu ver se tem mais alguma sobre herança aqui. Eu acho que sobre herança são essas. Então vamos aqui lá. também tem mais uma. Na prática de um processo de inventário, se filhos adotados a brasileira estiver entre os herdeiros, isso travaria o processo. Aí... Ok. Então, vamos lá. Os filhos sempre respeitam os pais. Vou colocar as coisas bem básicas. Filhos sempre respeitam os pais. Filhos são menores. E os filhos obedecem e respeitam as decisões dos pais. Uma herança foi conquistada, foi conseguida, foi juntada, né, com o esforço desses pais. A herança é dos pais, o dinheiro dos pais, as propriedades que os pais conseguiram, tudo que eles conseguiram. Uma herança, ela não é merecida. Observem isso. Os filhos não fizeram nada para receber aquilo que os pais conseguiram. A Angélica colocou uma frase muito interessante, quando que a herança é abençoada. E a Angélica estuda na escola Hellinger, ela já deve ter visto alguns casos em que não é bom ter uma herança, em que a herança não é algo positivo, ou algo benéfico. Justamente porque acontecem essas brigas e essas disputas por algo que nem sequer é seu. Uma herança abençoada, eu penso que seria assim, aquela herança que os filhos aceitam do jeito que é. E depois de tudo que eu já estudei, depois de todos esses anos e das experiências que eu já vivi com essas questões de herança, o que eu sinto é assim, melhor não deixar herança. Melhor que os pais deem em vida tudo que puderem. Aos filhos só cabe aceitar a decisão dos pais. Para uma filha ou um filho entrar na justiça contra um pai, vai fracassar. Isso não vai dar certo. É impossível que um filho queira desejar mais do que um pai e uma mãe conseguiram dar. E se esse pai, se essa mãe decidem, pelo motivo que for, que eles não querem dar alguma coisa, não querem compartilhar ou querem agir de uma forma diferente, os filhos precisam respeitar. Não vai funcionar um filho ou uma nora entrar num processo contra quem veio antes, contra quem chegou primeiro, contra seus pais. Os pais já nos deram tudo. Quando nos permitiram nascer, quando nos deram a vida, os pais já nos deram tudo. Qualquer outra coisa que conseguiram dar como acréscimo é uma bênção.
filhos não podem exigir nada de dar. Vejam como é complexo e como é difícil essa briga. E muitas vezes, quando nós vemos estes casos, quando constelamos os casos de herança, mais uma vez, a questão do conflito não é a herança. Muitas vezes está num filho que gostaria que seus pais tivessem sido diferentes, tivessem agido de uma forma diferente, e esse filho não vai ter sucesso. Essa não vai ser uma boa herança. Essa briga, essa disputa, isso ele não vai ser bom, não vai ser benéfico. O que pode estar por trás disso? Desejar que seus pais fossem diferentes, tivessem sido melhores. Então, observem, vamos mais profundo nisso. Quando um filho diz para os seus pais, vocês deviam ter me dado mais, vocês deviam ter sido melhores, vocês não me deram o suficiente, assim como vocês foram, não foi bom. Esse filho diz não para a vida. E se alguém diz não para a vida, como é que a vida pode ser boa? Como é que pode dar certo? Como é que essa pessoa pode dar certo nos relacionamentos, no trabalho? Ele diz não, ele se fecha para a vida. Vejam que tem raízes muito mais profundas, não é apenas aquilo que se mostra. Então, as pessoas vão procurar vocês, advogados ou terapeutas, contando uma história em que se colocam como vítima, mas o pano de fundo não é esse. Temos mais perguntas, Marilise. A Leida está perguntando como diferenciar o direito sistêmico das técnicas de conciliação e mediação, ou essas técnicas andam juntas? Bem, o direito sistêmico é um nome, né, cunhado, né, criado pelo Dr. Sam Storch para essas posturas. E, assim, mais uma vez, essas posturas não desejam nada. Eu acho que vou colocar aqui rapidamente as ordens da ajuda, para a gente entender um pouquinho como é esse pano de fundo que o direito sistêmico se baseia para olhar os casos, né? Por exemplo, uma primeira ordem, eu não vou colocar em ordem, né? Só vou lembrar delas aqui, né? O cliente tem os seus pais. Isso quer dizer o quê? Que um juiz, um advogado, um terapeuta não se coloca no lugar de pai ou mãe desse cliente. Então, esse cliente pode chegar como uma postura de uma criança pedindo alguma coisa. Eu quero, eu preciso, eu não tenho, é tão difícil, ninguém faz, eu preciso isso. Essa é uma postura infantil. No direito sistêmico, adotamos a postura de olhar para esse cliente como um adulto que tem o seu pai e a sua mãe. Então, talvez numa conciliação ou numa mediação, e essa não é a minha área, mas talvez seja, eu vou buscar o que acontece ali para promover um acordo, uma pacificação. Com a postura do direito sistêmico, eu olho para essa pessoa e eu digo internamente, você tem os teus pais certos. Os únicos pais possíveis para você. Mesmo que essa pessoa me diga
porque seus pais são horríveis. Eu vejo nele, nesse cliente, os pais, porque os pais estão ali e não tem como tirar. E estes pais foram certos. E aí vocês podem dizer, mas como? Um pai que é violento, alcoólatra, que bate, que abandona. Os pais certos, porque senão essa pessoa não teria nascido. Apenas isso. Os pais certos para essa pessoa. Sem nenhum julgamento. Uma outra postura que temos é olhamos para todos com o seu sistema familiar atrás. Então, não só com os pais, mas com todo o seu sistema familiar, porque muitas vezes a pessoa está repetindo algo que é do seu sistema. Então, eu olho para essa pessoa fazendo parte de algo muito grande. Nesse sistema familiar já houveram, né? Também assassinos, traidores, assim como pessoas muito boas, que fizeram coisas muito boas. Mas em todos os sistemas familiares existem aquelas pessoas que não foram adequados. Então eu olho para isso, com essa pessoa pertencendo a um sistema. Uma outra ordem é assim, eu não lamento, eu não tenho pena. Eu olho para essa pessoa com a força que ela tem de resolver as suas questões e de ser responsável pelas consequências de todas as suas escolhas. Então, eu não olho para ela como uma coitada e não olho para ela como uma vítima. Para isso, temos que tomar muito cuidado. Uma outra ordem... Alguém mais lembra? Eu sei que tem mais, mas agora me fugi um pouquinho. Enfim. Tem mais alguma coisa? Se vocês se lembram, como adulto, olhar o sistema, respeitar a pessoa como é, a pessoa não é vítima, não tenho pena. Enfim, se vier mais alguma coisa, a gente vai olhando juntos para isso. E eu gostaria até de convidar alguém que tenha uma questão para trazer aqui, que tenha uma pergunta, quem sabe, Tito, alguém possa vir aqui ao vivo para fazer a pergunta. Veja e observe nas perguntas. Quem tiver a pergunta pode levantar a mão. Quem tiver uma pergunta e queira fazer pessoalmente, pode levantar a mão e a gente conduz. Marilise, a Renata ela faz uma pergunta aqui sobre a constelação, né, o direito sistêmico para o direito empresarial, sobre disputa de sócios, credores, classe de credores. De repente, seria interessante. Sim, olhamos para tudo, para essas disputas também, para as questões empresariais também. Este olhar pode ser utilizado para todas as questões. Então, qual é a questão? Qual é se a pessoa quiser aqui colocar, qual é a questão? Como tratar de forma sistêmica essa massa de credores? Eu acredito que se ela participasse, de repente ela pudesse dar um exemplo um pouquinho mais concreto. Quem sabe essa pessoa pode se colocar aqui ao vivo e dizer para nós o que ela quer dizer aqui. Pode ser? Quem é a pessoa? Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Oi, Renata, pois não. Oi. Eu queria entender como é que a gente consegue trazer esses conceitos de direito sistêmico para tratar classes de credores dentro de uma recuperação judicial, por exemplo. Porque nós estamos falando de credores trabalhistas, de credores financeiros, gente que tem garantia, não tem. Como é que eu consigo juntar
colocar um olhar sistêmico para tratar dessas massas tão diferentes e fazer com que elas se conversem e não coloquem os próprios interesses acima dos demais? Como é que eu equilibro isso? Como que eu faço esse exercício para poder entender a necessidade de cada um dos credores financeiros que vem com aquela gana de banco, que querem o dinheiro, os trabalhistas que se colocam naquela situação de coitados, perdi meu emprego? Como é que eu equilibro isso e saio dessa saia justa sem trazer mais danos para a recuperanda, que muitas vezes está tentando se reerguer, trabalhar e só toma. Olha só, Renata. Olhando para todos com muito respeito, sem pena. Quando você fala aí, por exemplo, essa pessoa que quer se recuperar, essa pessoa que está com tanta dificuldade, né? Que agora está nessa situação, ela não é uma coitada. Ela escolheu essa situação. Sempre é uma escolha. E se ela escolheu esta situação, ela também consegue ter forças para ter com isto um aprendizado e fazer alguma coisa nova. Mas ela só consegue isso se você olha para ela com este olhar de que ela pode. Vou fazer um pequeno exercício com vocês, assim, que pode ser para todos. Como eu gosto muito de fazer exercício, mas isso aqui não é a proposta aqui nesse seminário, não é. Nós vamos ter uma vivência, como a Fernanda já falou, dia 24 a gente tem uma vivência. E nessa vivência a gente faz constelações, exercícios e tem mais profundidade, né? São 3h30 com certificado e tudo mais. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu não consigo agora passar por isso sem colocar um pequeno exercício aqui em que vocês podem, cada um, fazer uma própria experiência. Renata, você olha para essa pessoa que está com essa dificuldade, pega um exemplo, alguém que você sabe que está com essa dificuldade, um caso que você tenha, e cada um de vocês pode olhar para uma situação semelhante, e então você diz para essa pessoa, no teu olhar, e não precisa de palavras, porque a nossa postura não necessita de verbalizar. Você diz no teu olhar para essa pessoa, coitada, que enrascada você se meteu, que pena. Agora, veja, tem um banco que é muito maior que você, tem muito mais poder do que você. E aí, agora o que você vai fazer? Olha, que dificuldade que você está. Nossa, eu queria tanto te ajudar. E eu realmente, eu tenho muita pena que você esteja nessa situação. Que difícil agora para a gente sair disso. Realmente, eu vejo que é muito difícil para você. E não sei se você consegue. E não sei se vamos achar uma solução. Porque aqui você é uma parte mais fraca e realmente, nossa, que azar. Percebe, Renata? Essa é uma postura. Agora, vamos fazer um pouquinho diferente? Então, eu vou olhar para você, Renata, que está nessa enrascada, que está nessa situação, e eu digo para você, realmente, Renata, você se envolveu numa situação complexa. Foi uma escolha sua. E eu vejo a força que você tem em tirar disso tudo um grande aprendizado.
Não sabemos o que vai acontecer. Seja como for, diante disto que você escolheu para passar na sua vida, você tem força. Sempre nós temos uma força naquilo que nós escolhemos. Por mais difícil que seja, observe o que você aprendeu e a força que você tem agora. Seja qual for o desfecho, você sai disso mais forte. É assim que eu te vejo, Renata. Não tem outro jeito. Eu te vejo assim. E eu realmente acredito nisso. E realmente não tenho pena de você. Você percebe a diferença que é na sensação da pessoa? E isso, Renata e a todos que estão aqui, isso acontece em situações, às vezes, muito dolorosas e muito complexas, em que uma pessoa é vítima mesmo de uma situação em que ela realmente perde muito. Mas ela sempre tem ali uma força. E nós olhamos para a pessoa com esta possibilidade de força. Tem algo que a gente aprendeu com o Bert Hellinger, eu vou colocar aqui porque me ocorre agora. Cada um de nós pode pensar nos seus pais e pode pensar assim, no que você passou na sua infância. Na sua infância, na sua adolescência. Cada um de vocês imagine as dificuldades que vocês passaram na infância, na adolescência. Por melhor que tenha sido a família de vocês, por mais recursos que tenha tido essa família, é possível que no decorrer da vida de vocês, da infância, da adolescência até a idade adulta, vocês passaram por alguma situação difícil em casa. Então, sinta em você estas situações difíceis que você passou. Mudanças, talvez separação, doenças na família, desemprego, enfim. Agora, imagine a pessoa que você é hoje. Você seria mais forte se tudo tivesse dado certo na sua vida e você não tivesse tido nenhuma destas situações para ultrapassar? Se os nossos pais tivessem nos dado tudo, absolutamente tudo, e você não precisasse fazer nenhum esforço para nada, quanta força você teria hoje? De onde veio a força que você tem hoje? Das situações difíceis? Daquilo que você teve que superar? E é assim para nós todos. Temos mais alguma coisa, Tito? Sim, a Lilian pergunta, dentro do processo, qual é o melhor momento de fazer uma constelação? Nossa, isso é difícil, porque... O que você acha, Tito? A doutora Karina aqui, ela tem as oficinas de constelação familiar, né? As oficinas. Então, ela utiliza geralmente um pouco antes da audiência de conciliação
ou se ela percebe que o processo, as partes estão preparadas, ela convida posterior a uma constelação, mas não tem um momento exato, né? Às vezes as partes precisam amadurecer, eu digo amadurecer o término do relacionamento, algo nesse sentido, e isso pode decorrer no processo. Às vezes um processo pode levar 5 anos. Se lá, daqui 5 anos, a gente conseguir fazer uma constelação e a gente conseguir olhar para esse conflito e resolver o conflito, né? Que não é a intenção, mas que as partes consigam se olhar, reconciliar aquilo que estava, unir aquilo que estava separado, de repente é lá no 5º ano que vai ser adequado. Então, não existe um momento exato, né? Então, vai muito do juiz ou até do próprio advogado em oferecer, mas eu acho que tudo é uma questão de tempo, né? Do processo do cliente. Exatamente. Até porque constelação familiar, né? Familienstellung, não é uma técnica, não é um método. Então, não tem nada preparado, não tem algo que diga, agora começamos, agora fazemos isso. Acontece. Se as pessoas estiverem prontas, estiverem dispostas, acontece. Agora eu quero contar para vocês aqui que me ocorreu escutando o Tito. Vocês já pensaram por que vocês escolheram a profissão de advogado? Porque, às vezes, um advogado atrai para si, assim como os terapeutas também, atraem para si os casos que ele mesmo precisa olhar. Porque ele mesmo tem este emaranhado na sua família, porque ele mesmo tem essa questão para resolver. Aí, observem, se um advogado tem um padrão familiar, ele tem uma questão não resolvida. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um advogado que não tenha respeitado, não respeite seu pai, ou não respeite a sua mãe, e ele atrai para ele aqueles clientes que vêm com essas questões, que vêm com processo contra o pai, que vêm destituir a mãe porque está senil, porque não pode mais, porque tem, enfim, ele vai atrair essas pessoas, porque ele não tem resolvido dentro dele aquela questão que, às vezes, é o motivo dele ter escolhido fazer justiça. Então, aqui a gente observa assim, quando um advogado ainda está emaranhado nas suas próprias questões, por isso nós sempre trabalhamos nós mesmos, sempre é a partir de nós mesmos, né? Se esse advogado está assim, ele até consegue, ganhar a causa, ele consegue que o cliente ganhe a indenização, porém, ele reforça aquele padrão do cliente, porque ele mesmo está emaranhado, né? Ele livra aquele cliente da prisão, consegue o pagamento que ele queria, porém, aquele cliente não fica satisfeito. Ele volta. Ele reclama mais, ele acusa, ele se torna mais vítima. Então, uma ajuda de verdade vai partir de um advogado ou de um terapeuta que não está envolvido no mesmo padrão que o cliente. Vejam como isso é profundo também, como a gente precisa cuidar sempre de nós mesmos. Quais são as minhas questões internas não resolvidas? Onde é o meu ponto cego? Porque eu vou atrair clientes que vão me mostrar esse ponto cego. E ali eu posso me perder e já não ajudo mais, porque eu já estou envolvida.
Tem mais alguém que gostaria de dizer alguma coisa, fazer uma pergunta? O Tito quer trazer mais algo aqui para nós? Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma pergunta. Talvez a doutora Carolina também perguntou, talvez seja uma pergunta rasa, mas um advogado sistêmico não expõe a parte legal? Questiono, pois penso ser necessário esclarecer a parte jurídica ao cliente, a qual muitas vezes ir de encontro ao que ele busca é acionado. Tenho curiosidade em como é efetivamente o atendimento, já que difere de um conselhador que pode ser totalmente imparcial. No fim, nós precisamos nos posicionar. Não sei se fiz entender. Ainda posso estar errado. Eu acho que eu posso responder essa questão. A doutora Carolina, a gente tem uma responsabilidade técnica. Antes de a gente ser ou constelador ou ter uma visão sistêmica, a gente tem que entender de lei. Então, assim, dentro do processo, a gente vai utilizar as ferramentas, né? Vamos pensar num caso de destituição do poder familiar. Eu fui também nomeado num processo de destituição do poder familiar. Eu verifiquei que não foi preenchido nenhum dos requisitos para a destituição do poder familiar. A minha parte técnica, o que é? É defender esse pai, tecnicamente, só que eu preciso ter esse outro olhar, né? Eu não tenho como passar a mão na cabeça dele, mas olhar de uma forma respeitosa, trazer as consequências do ato, do que ele fez, para restabelecer a dignidade dele. Então, é o devido processo legal, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. O que diferencia é o nosso olhar, é saber que o cliente, eu nunca posso estar à frente do meu cliente, a não ser que, né, no caso de uma empresa em que, de repente, o empresário me dê total liberdade, mas eu tenho que pensar sempre que eu estou ao lado do cliente, como um ajudante, não tomar à frente as dores. Tecnicamente, a gente vai utilizar a lei, a gente vai explicar qual é o direito, né? Só que de uma forma um pouco mais, às vezes se colocando no lugar, né, da parte do ofendido ou da vítima, né? Depende de quem a gente está defendendo. Então, tecnicamente, a gente tem uma responsabilidade, e isso a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. Se eu começar a perder isso de vista, eu paro de advogar no mesmo momento e vou virar terapeuta. Então, eu acho que é mais ou menos dessa forma, né, Marilise? Sim. Vamos pegar esse exemplo, né? Então, a destituição do poder do pai, né? Às vezes, realmente, esse pai não tem condições. Não pode mais ficar com essa criança. Ele não pode. É impossível. Para a segurança dessa criança, ele não pode. Porém, este advogado que tem este olhar sistêmico, ele reconhece esse pai na criança. E ele respeita. Mesmo sendo aquele pai que não pode ficar com o filho, mesmo que essa criança vai para uma instituição de acolhimento, ela vai para a adoção, o advogado olha para esta criança e vê nessa criança o pai e a mãe e respeita este pai e esta mãe. E isso muda tudo. Num caso de adoção, por exemplo, é imprescindível que o casal que vai adotar respeite o pai e a mãe da criança. Então, esses pais adotivos precisam respeitar no filho, porque os pais biológicos estão no filho. E nós vemos muitos casos assim, em que os pais adotivos se tornam indignados com aquela situação, como podem ter largado uma criança. Então, eles julgam os pais biológicos como não foram adequados, não foram bons o suficientes. E aí essa criança cresce revoltada. E essa criança vai dar problemas, essa criança vai ter dificuldades, porque ela vai tentar mostrar o tempo todo o amor dela por esses pais biológicos. Então, você pode e deve utilizar a lei, é necessário, é fundamental para a saúde da criança,
sim, ela vai ficar numa instituição de acolhimento para ser adotada por pessoas que possam garantir a sobrevivência dela. Mas ela tem um pai e uma mãe que estarão sempre dentro dela. E este é o olhar de um advogado, de um terapeuta, que olha de uma forma sistêmica, sem julgamentos. Eu acho que a doutora Carolina entendeu a diferença entre o advogado sistêmico e o constelador, que é bem comum para quem está começando a entrar no universo do direito sistêmico, às vezes ter essa dúvida. Mas a gente nunca vai perder a lei de vista, né? O que muda é um pouco o nosso olhar, a forma com que a gente trata as partes. Muito bem. Mas alguém gostaria de dar um depoimento, ou contar alguma coisa, fazer uma pergunta? Ou tem mais alguma pergunta, Tito? Não. Só tem alguns agradecimentos aqui para ti, né? E é que a doutora Carolina, ela fala que quando te ouve, ela quer esquecer a lei. Eu sei bem como é. Esse é o teu trabalho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu cursei Direito Sistêmico, então, eu já contei isso para os nossos alunos aqui, que já sabem. Uma colega, uma promotora, ela perguntou para um dos nossos professores, o professor Gerhard, né, um dos alemães que veio dar aula para nós, então, ela disse a ele assim: eu vejo tanta coisa na minha comunidade que eu posso fazer. E agora, aprendendo isso aqui, o direito sistêmico, que coisa maravilhosa! Como é que eu posso ajudar a minha comunidade? Eu quero fazer mais, eu poderia fazer projetos, o que eu posso fazer mais pela minha comunidade? E esse nosso professor, muito calmamente, olha para ela e diz: você só pode fazer o que é possível do seu lugar. Exatamente do seu lugar e aquilo que você foi contratada para fazer. Então, a gente não pode agora querer mudar o mundo, se tornar um paladino, até porque herói é uma situação que de filhos que querem morrer pelos seus pais, né? Mas isso é uma outra história. Para uma outra. Mas é assim. Então, sem heroísmos, né? Eu só posso fazer do meu lugar. Como advogado, como professor, como terapeuta, como médico, eu só posso atuar do meu lugar. O que é possível que eu possa fazer. E isso já muda muita coisa. Sem querer sair desse lugar e fazer coisas fenomenais, né? Eu queria contar para vocês ainda, quando a gente faz o trabalho no presídio, e me lembrei agora porque eu estava falando de mudar uma comunidade, né? Então, é muito interessante porque as pessoas que me procuram para conhecer o projeto ou que vão conhecer o projeto, né? Então, muitas vezes essas pessoas me perguntam: qual é o objetivo de vocês? E eu falo: nenhum. Mas como? Esse projeto, qual é o objetivo do projeto de vocês aqui no presídio? Nenhum. Não queremos nada. E uma vez uma pessoa disse para mim: esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é tão bonito que assim essas pessoas podem se tornar melhores. E eu falei: não. Não queremos isso. O que é tornar alguém melhor? O que é desejar que alguém seja diferente? Ou mesmo para uma comunidade, como é que eu fico se eu desejo que esse lugar onde eu vivo seja melhor do que é? Se eu desejo que as pessoas com quem eu convivo se tornem melhores? Melhores do que o quê? Qual é o parâmetro?
Então, mais uma vez, aquela questão do certo e do errado, que a gente precisa cuidar muito. Se eu sou o parâmetro para, então, alguém ser melhor do que eu, ou igual a mim, o meu vizinho é outro parâmetro, é diferente. Então, eu não posso desejar nada de ninguém. Absolutamente nada diferente de ninguém. Eu aceito as pessoas assim como elas são, com seus limites, com as suas dificuldades. E o que a gente faz quando faz um projeto que vai no presídio, ou com jovens adolescentes, ou quando a gente trabalha com pessoas em projetos sociais, e que a gente não deseja nada dessas pessoas. Nós entregamos o que nós sabemos, eu compartilho com eles o que eu sei, e eu aprendo muito, muito cada vez. Compartilho o que eu sei, entrego o que eu sei. E vou embora. Eu não sei o que as pessoas vão fazer com isso. E também não me interessa. Eu não sei se está sendo útil ou se não serviu para nada. E não me importa. E nós nunca perguntamos. Vocês que trabalham com constelação, vocês sabem, nunca nós perguntamos para um cliente como você ficou. Porque isso já não me interessa mais. O que ele vai fazer com aquilo que ele viu, com o que ele compreendeu, é pessoal. E nisso eu não posso me meter. E só funciona assim, né? Se a gente tiver essa condição de não querer nada, de não querer mudar ninguém. Porque cada vez que eu olho para alguém e digo, você devia ser diferente, como essa pessoa fica? Talvez já crie até uma resistência contra mim. E isso acontece até na família. Como eu posso dizer para um irmão? Eu já ia entrar no outro exercício aqui. Mas nós vamos fazer mais exercícios no dia 24, quando a gente for fazer a nossa vivência, que aí nós temos mais tempo, vamos fazer constelações e vamos fazer exercícios. É tão importante que a gente se coloca, né, no lugar do outro, então é assim. Ok, não vou me alongar aqui para não entrar num outro exercício de novo. O que vocês têm mais para compartilhar ou para perguntar? Tem tanta coisa para a gente falar, gente. A Magda perguntou se tu poderia encerrar concluindo com as leis da ajuda. Eu queria me lembrar se eu não esqueci de uma das leis da ajuda. Eu estou com o livro aqui, mas é porque não existe igual as ordens do amor tem, que fala... Não tem. As ordens do amor, que vocês já conhecem, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, estão numa ordem que é mais fácil da gente falar, porque isso já é bem comum. As ordens da ajuda, elas não estão em ordem, né? Mas, Tito, por favor, repete o que a Magda pediu para concluir. Ela só pediu para encerrar concluindo com as leis da ajuda. Eu acho que aqui, anteriormente tu não havia falado de todas elas, né? Eu vou tentar lembrar aqui o que mais eu posso passar para vocês sobre as posturas, né? Aqui a primeira fala em dar apenas o que se tem, né? E exato. somente esperar o que tomar o que se necessita. E essa eu não falei. Eu só posso dar o que eu tenho. Então, mais uma vez, como a Sophie Hellinger fala muito para nós, sempre comigo mesmo. Começa sempre comigo. Eu como ponto de partida. Se eu não tenho meus pais dentro de mim, como é que eu vou conseguir olhar os pais dentro da outra pessoa? Isso para mim vai ser difícil, porque eu também não tenho eles comigo. Então começa comigo. Eu só posso dar para outra pessoa aquilo que eu já tenho. Aquilo que eu já aprendi, eu consigo compartilhar. O que eu ainda não aprendi, o que ainda é difícil para mim, eu não vou compartilhar. O outro vai ser um espelho. Eu vou me ver ali, na minha dificuldade, na minha dor, no meu sofrimento.
Uma outra ordem da ajuda, que eu mencionei de a gente olhar o sistema, e que é importante com relação ao pertencimento, ninguém pode ser excluído. Então, quando uma pessoa chega para você, um cliente chega para você e diz, aquele homem, né, o meu pai, ou o meu ex-marido, ou a pessoa de quem essa pessoa está se queixando, né, é tão horrível, é um monstro, e não devia fazer parte, e eu quero esquecer que essa pessoa existe. Bem, então, a primeira coisa que eu faço, eu coloco essa pessoa no meu coração. Esta pessoa faz parte sim, desse sistema familiar, desse contexto, dessa família, e não pode nunca ser excluído. Essa pessoa tem um lugar que é só seu, único, e que jamais pode ser tirado. Então, ele é o primeiro que vem para o meu coração. E eu não digo nada para essa pessoa na minha frente, eu não preciso dizer, eu coloquei a pessoa aqui comigo, né? Eu simplesmente coloco, eu vejo também esta pessoa. Vejo também a dor dessa pessoa e eu não julgo, e eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eles estão emaranhados e no meu coração estão juntos. O que mais sobre as ordens de ajuda? Magda, você não quer vir aqui fazer uma pergunta? Aí eu posso encerrar depois que você pode fazer a tua pergunta com relação às ordens de ajuda. 9h14. 21h14, meu bem. Só para você saber. Marilis, tem uma pergunta aqui que de repente seria interessante. A Débora Mendes, ela gostaria de saber, né, o que vocês acham que a visão sistêmica poderia integrar com a justiça restaurativa para termos um futuro menos... se a gente partir do pressuposto da constelação familiar, né, a Familienstellung, né, não tem uma intenção, né? Se a gente pensar os benefícios que vão trazer para dentro do sistema judiciário, de repente, acredito eu que a gente consiga unir aquilo que está desunido, né? Então, a gente faz com que as partes... Né, eu nem vou tão longe, eu vou aqui na comarca de Camboriú com a doutora Karina Miller, que ela faz um trabalho excepcional, e a gente vê a dinâmica da vara da família aqui em Camboriú, da primeira vara como um todo, como ela tem as coisas funcionam, andam um pouco mais rápido, a gente tem é diferente. Eu acredito muito que isso vai beneficiar, com certeza. Ótimo, Tito, muito obrigada. E então, finalizando, né? A justiça restaurativa é muito útil, junto com a constelação familiar, com a Familienstellung, pode promover muitos benefícios. A justiça restaurativa tem como um pano de fundo a responsabilidade, que a gente já falou nisso aqui hoje, como é importante. Então, esse trabalho em conjunto é maravilhoso. E pode ser usado nas escolas. No Amapá, existe uma cidade de Santana, lá tem uma promotora, a doutora Silvia Canella, que já veio fazer palestra aqui na comarca, a convite da doutora Karina, aqui na comarca de Camboriú. E é muito interessante, porque esta cidade de Santana é conhecida como cidade restaurativa. Todos conhecem essa cidade lá como uma cidade restaurativa. E esse trabalho da doutora Silvia Canella, levando a justiça restaurativa para as escolas, é que promoveu isso, que a comunidade se coloca mais dessa forma de resolver as questões entre eles mesmos, de assumirem as responsabilidades, de promoverem soluções, né, para os conflitos. Então, sim,
família Stellen, mais justiça restaurativa, excelente. Agora, não para que se diminuam os crimes ou qualquer outra coisa. Apenas entregamos para que seja feito o que a pessoa puder fazer com isso. E começa na gente, começa na nossa família. Às vezes eu digo para as pessoas no presídio, a única diferença entre vocês e quem está lá fora é que vocês foram pegos. Porque lá fora tem muita gente que também comete crimes e que está solto porque não foi pego. Não há diferença entre os seres humanos. E a primeira coisa que acontece, tanto para quem está no presídio como para quem está num gabinete, a primeira mudança acontece dentro da própria pessoa e depois na sua família. Então, se o que nós podemos contribuir com o direito sistêmico, com família Stellen, é isso, de levar alguma possibilidade de um novo olhar, uma nova compreensão pessoal, a partir dali pode se estender para uma família e pode se estender para outras pessoas. Mas isso daí já é no mundo. Então, nós podemos finalizar agora, Valfredo, que eu já ultrapassei o horário. Tito, muito obrigada. Obrigado. O som, dá um tchauzinho. Eu vou tentar fotografar vocês aqui e dar uma boa noite e obrigado por tudo. Tchau, gente. Muitíssimo obrigado. Tchau. Tchau, tchau.